Boa tarde, a gente vai dar início aqui à nossa terceira aula do curso de R para Cientistas Sociais, que é um curso que está sendo realizado pela UFSC, é um curso que foi pensado e arquitetado por mim, pelo Lucas e pelo professor Julian Borba. Então hoje a gente vai dar continuidade ao curso. Eu vou ser bem breve na apresentação do slide, só uma dúvida, todo mundo está escutando bem, né? Ótimo. Então vamos reforçar aqui alguns conhecimentos que a gente teve na aula passada. Que nome vocês dariam para isso aqui que vocês estão vendo? Exatamente, um data frame, uma tabela, pode ser uma base de dados, não é? Está travando para todo mundo ou só para uma pessoa? Alô? Tá ok? Tá ótimo. Então tá, eu vou chamar isso aqui de base de dados. Isso aqui é uma planilha do Excel, não é? Chega no Excel lá, igual eu abri para vocês na última aula, você tem aqui o caso 1, tá vendo esse 1zinho aqui? Deixa eu só mexer com o trem aqui. Joga pra cá. Aqui, ó, vocês têm o caso 1 aqui e vai até o caso 3000, que é aquela nossa base de dados que a gente trabalhou. Uma base de dados que eu simulei para trabalhar com vocês para essa aula, para a aula passada e para essa aula. Hoje a gente vai passar por mais bases de dados e na próxima aula a gente vai mudar uma base e já vai começar a trabalhar com bases reais, tá bom? A gente vai começar a trabalhar com bases reais. Na próxima aula é a quarta, então se não for na quarta, final da quarta talvez seja na quinta aula. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com bases reais ali, a gente vai precisar fazer uma manipulação de base de dados. Para trabalhar com manipulação de base de dados, a gente vai precisar consolidar, aprender algumas outras coisas que vocês não aprenderam a fundo ainda. Eu já vou começar introduzindo isso com vocês, tá? Então já estou ali, ó, jogando algumas pistas como é que isso se faz, para quando chegar na aula vocês já não terem nenhum medo, nenhuma barreira com relação a isso. Então isso aqui é uma base de dados, tá bom? Então a gente tem aqui, isso aqui é o que? Essa primeira linha aqui. Que informação que a gente tem aqui? Como é que a gente chama isso daqui? Variáveis, perfeito. E variáveis são o que? Não são características sobre pessoas, no caso aqui, sobre os respondentes. Então aqui eu tenho o sexo da pessoa, eu tenho a religião. Então eu vou lá, vou aplicar um questionário e vou perguntar para a pessoa qual é o teu sexo. Você se caracteriza aqui como homem, como mulher, masculino ou feminino? Religião, qual a tua religião? A pessoa, você pode deixar ela responder de forma aberta, né? O open question, ou você dá algumas opções para ela. E aí você vai e marca a opção que ela escolheu. A cor, você tem aqui, pode ser cor, pode ter raça, tem algumas variações, tá? Faixa de renda, aqui está 5, 3, 4, 3, 2, então aqui varia de 1 a 7, 5, depende das categorias que você vai utilizar. O partido com o qual você se identifica, PT, PL, nenhum partido. Polarização é uma variável que eu inventei para saber o grau de polarização das pessoas, onde 1 é nada polarizado e 10 é extremamente polarizado. Intenção de voto é se a eleição fosse hoje, em quem você votaria. Votaria no Lula, votaria no Bolsonaro, não votaria em ninguém, votaria na Simone Tebet, no Ciro Gomes e por aí vai. No candidato padre, fiquem à vontade. Então essa é a informação. Então vamos lá. Na última aula eu fiz o Mentimeter e eu vou fazer o Mentimeter nessa aula novamente. Então, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Vou jogar no chat, tá? Deixa eu só carregar aqui. Que eu quero testar vocês aqui, se vocês fixaram esse aprendizado. Vamos lá. Vou apresentar aqui. E tá devagar aqui. Bom, vocês vão entrar. Não mandei não? Pera aí. Mandei o link para vocês não, né? Agora foi, ó. Vocês vão clicar nesse link e vocês podem usar, clicar em mais de uma opção, tá? Vocês não precisam escolher uma opção apenas não. Então eu quero que vocês olhem para a variável faixa de renda e vocês me digam que tipo de variável é essa. É métrica, não métrica, quantitativa, qualitativa, contínua, discreta, nominal, ordinal? Vamos lá, votação aberta.
Quando todo mundo responder, vai informando aqui pra gente. Temos 17 pessoas aqui. Como não tem como eu saber, não tem como fazer uma conta ali, porque uma pessoa pode ter votado em uma opção só, em mais de uma, então não tem como eu somar isso daí e falar, olha, os 17 responderam. Posso então avançar aqui ou tem mais gente respondendo ainda? Então beleza, eu vou avançar. Pode ir, obrigado. Olha só, faixa de renda, como é que tá lá? Deixa eu parar aqui agora e voltar aqui. Faixa de renda tá 5, 3, 4, 3, 2. Está escrito com números, não é? Só que esse número ele representa uma quantidade numérica ou ele está representando uma categoria? Está representando uma categoria, exatamente. Porque o 1 significa que a pessoa está na faixa de renda mais baixa e 5 ela está na faixa de renda mais alta. Ou se ela tiver 7 também aqui, tiver 7 é a faixa de renda mais alta. Então cada número está representando uma categoria. Então se eu está representando uma categoria, minha variável ela é não métrica, tá bom? Então vamos lá, é uma variável não métrica. Então seria aqui, ó, não métrica 5. Se ela é não métrica, ela só pode ser qualitativa, não é? Ela não pode ser quantitativa. Então ela é não métrica quantitativa. Discreta e contínua são características de uma variável métrica quantitativa. Então quem escreveu quantitativa deve escrever ou contínua ou discreta. Nominal ou ordinal, qual que é a diferença? Quem lembra a diferença entre nominal e ordinal que está dentro da família da qualitativa? Uma variável nominal. A ordinal apresenta uma ordem, tem uma hierarquia, ou seja, 1 significa que é de baixa renda e 5 é que é de renda alta. Quem tem uma renda alta ganha mais do que quem tem uma renda baixa. Então existe uma hierarquia ali, uma estrutura nesses valores. O que seria uma variável nominal? Me dê exemplo de uma variável nominal. Religião seria uma variável nominal? Partido também, intenção de voto também, correto? Porque não existe uma hierarquia. Na cabeça de algumas pessoas pode ser que ser ateu é uma pessoa mais evoluída do que uma pessoa religiosa, ou o contrário, quem tem religião é uma pessoa mais evoluída do que uma pessoa que não tem religião. Mas isso não existe em termos científicos aqui pra gente, tá bom? Não, a gente não carrega esse juízo de valor para cá. Quando a gente está olhando religião, ela é uma variável nominal, não existe uma hierarquia ali nessas categorias, uma hierarquia intrínseca a elas. Intenção de voto, a mesma coisa. Cor, também. Então, isso são variáveis nominais. Uma variável ordinal, ela tem uma ordem. Numa escala de 1 a 5, em que 1 é não gosto de jeito nenhum e 5 é gosto muito, então você tem uma hierarquia ali que varia de uma avaliação negativa a uma avaliação positiva. Então, você tem dados que são ordinais. Por que eu estou reforçando isso? Porque esse tipo de aprendizado ele é muito importante para quando a gente for dar o próximo salto aqui, que é para pensar o tipo de visualização de dados que a gente vai utilizar, o tipo de gráfico que a gente vai utilizar e também o tipo de análise que a gente vai fazer quando a gente for começar a aula lá com o Lucas, tá bom? Então, aqui ó, é só uma revisão do que a gente viu na última aula. Então, a gente tem aqui variáveis são métricas, que são quantitativas, não métricas, qualitativas. Você tem as variáveis qualitativas, são categorias, nomes e qualidades, subdivididas em nominais e ordinais. É isso que a gente discutiu aqui. As nominais não podem ser ordenadas quantitativamente, nome do estado, sexo, religião. As ordinais a gente já pode ordenar segundo um critério quantitativo, inerente à variável, que é aquilo lá da faixa de renda, da avaliação presidencial, por exemplo. Então, são variáveis ordinais. Com relação às variáveis quantitativas, elas são quantidades numéricas com os quais a gente pode fazer operações aritméticas, tá bom? Faz sentido eu somar lá na faixa de renda, somar 2 mais 1? Faz sentido isso? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Porque, olha só, por que não faz sentido? Imagina que a faixa 1 seja baixa renda, você pega quem ganha de R$0 ali a quem ganha um salário mínimo. Então a pessoa pode ganhar R$1 ou pode ganhar
um salário mínimo, correto? Vai estar na categoria 1. Na categoria 2, a pessoa ganha mais de um salário mínimo até 2 salários mínimos. Vai que a pessoa está ganhando um salário mínimo e R$1. Quando a gente soma 1 e soma 2, não significa que ela foi para a categoria 3. Se a gente pegar a renda dela ali, ela vai estar ainda na categoria 2, entendeu? Por isso que essas operações aritméticas não fazem sentido quando a gente está trabalhando com a variável ordinal com uma faixa de renda. Entenderam esse ponto aqui? Todo mundo entendeu? Tá ótimo. Então, a gente tem as variáveis discretas, que descrevem uma quantidade contável, ou seja, existe um valor potencial. Que valor potencial é esse? Então, se eu estou fazendo uma contagem de votos numa urna, eu tenho lá, contei um voto, segundo voto, terceiro voto, qual que é o próximo voto? Não é o quarto? Então, a gente tem um resultado potencial esperado ali. Agora, quando eu estou mensurando a área de um estado, aí a gente vê que o Acre lá tem 164.123 km². Qual é o próximo valor potencial? Não existe, é infinito. Porque pode ter 164.123,001 ou 164.123,1. Então isso é uma variável contínua. Entenderam bem essa diferença das variáveis discretas para as variáveis contínuas? No R, vocês vão ver como é que a gente identifica isso com as classes. A gente vai mandar o comando lá, class, entre parênteses, e aí vai aparecer para vocês numeric, integer, que é inteiro e numérico, então são aqui as discretas e as contínuas, que a gente chamaria, tá bom? Tem a variável double, mas entendam ela apenas como numeric por enquanto. E tem as variáveis que são categorias, que é o character, são as nominais, e você tem os factors, que são as ordinais, que você estabelece níveis ali. Então a gente vai entender isso certinho durante a aula. Hoje a gente vai começar já mexendo com base de dados e gerando visualizações de dados, usando a função o pacote ggplot2 e algumas funções aqui que é o geomebar. Olha só como é que é bem intuitivo. Geome de geometria, tá bom? Então qual a geometria? Barra, geometria coluna, geometria histograma, geometria densidade, geometria pontos. Então lembra que eu falei para vocês que as funções do R elas reproduzem a questão verbal? Se eu quiser fazer uma tabela, um table, se eu quiser contar quantos casos, vou usar o count. Se eu quiser fazer um resumo, vou fazer um summary. Então é bem intuitivo, então tem que ter um pouquinho de domínio de inglês ali, que vocês vão saber como é que funciona bem essa programação. Isso aqui já é da próxima aula. Então eu vou parar a apresentação aqui e nós vamos agora para o R. Deixa eu abrir o R aqui. Como é que vocês vão abrir o R? Me explica aí como é que vocês vão abrir o R. Vocês têm que ir lá na pasta do curso R e abrir o projeto. Vamos lá, façam isso daí. Vocês vêm aqui, ó, na pasta do curso R. Vocês têm que abrir o projeto aqui, ó, Project, curso R. Todo mundo fez isso? Tá fazendo aí? Isso a gente fez na última aula. Possivelmente vocês não vão ter essa parte ali em cima. E aí, chegamos até aqui? Vocês abriram aqui, vai aparecer o curso R aqui, ó. Mateus, sempre que eu abro o R, ele gera um arquivo chamado... Cara, isso aí é um histórico, então não se preocupa com ele não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Geralmente, o histórico é se você quiser encurtar, às vezes, alguma coisa... tem como você tirar isso. Depois eu mostro para vocês como que vocês tiram essa geração automática de histórico aí, tá bom? Tá. Todo mundo chegou aqui? Aí vocês vão vir aqui, ó, e criar um RScript. No caso eu já criei, já salvei. Script aula 3, 2 de abril. Salvem aí também. Deixa eu aumentar aqui minha tela para vocês. Todo mundo tá aqui? Todo mundo tá vendo? Vocês conseguem ver, pessoal? Olá, pessoal. Tá aí, ó. Então, vamos lá. Aula 3. Por que eu tô colocando a hashtag aqui antes? Quem lembra?
Se eu quiser, fica como comentário. Se eu der Ctrl Enter aqui, ó, olha lá, ele não roda, não executa, não é função nenhuma, para não rodar código, vai aparecer só aqui essas coisas. Então, isso aqui é muito útil para vocês irem comentando o que vocês estão fazendo. Porque vai que vocês queiram passar esse código para uma colega de trabalho, um colega de trabalho. Esses comentários ajudam a pessoa a entender o passo a passo do que você construiu, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente fez, que eu falei com vocês, que é o recomendado para vocês fazerem. É o quê? Maravilha! Quem me explica o que é isso daqui? Quem me explica? É para limpar o quê? Para limpar o console? Não. Para limpar o environment aqui, ó. Quer ver, ó? Imagina que eu tenho uma coisa aqui assim, ó. Olha lá, limpei aqui embaixo. Vocês viram? Vou fazer de novo, hein? Ó, criei aqui. Tá bom? A igual a 3, vou criar aqui o B igual a 4. Para não ter o risco de subscrever uma base de dados e gerar análises enviesadas ou erradas, você tem que limpar para você ter garantia. Por mais que não tenha nada, vai na dúvida, roda isso daqui. Todo mundo entendeu? Quem não veio na aula passada e assistiu a aula, deve ter entendido isso daqui, né? Então, beleza. Lembra que eu ensinei para vocês um install.packages? Mas eu ensinei um outro código para vocês também. Qual que foi o outro código? Qual o pacote? Para instalar pacotes. Instalar e ativar na biblioteca. Não foi o Pacman? Pacman é o pacote e a função qual que era? Hein? Estou dando a dica aqui. Qual que era a função? Payload, exatamente. Payload, aí eu vou colocando aqui o que? Os pacotes que eu quero. Here, Rio, Tidyverse, Janitor. O here serve para quê? Para eu estabelecer uma ponte do meu R com o local onde está salva a base de dados, que a gente chamou de caminho, path. O Rio é um pacote que a gente vai utilizar para importar. Prestem atenção, por que eu uso o Rio? Porque o Rio, ele entende o formato do arquivo e já traz ele para mim. Vocês podem fazer outras funções com outros pacotes, por exemplo, read CSV. Ele é um pacote desenvolvido para importar dados no formato CSV. Tem o read CSV 2, que vai ter o formato da planilha do Excel. Então, quando eu uso o Rio, eu já estou passando por cima dessas diferenças, ele entende ali o que eu quero e ele já faz essa importação da base de dados. Por isso que eu uso o Rio junto com o here. Tidyverse, naquele ambiente, ainda não, link de presença só ao final da aula. O Tidyverse, ele é um ambiente onde você tem vários pacotes ali dentro para manipulação de base de dados, inclusive o ggplot2. Se vocês não quiserem fazer o Tidyverse, quiserem fazer só o ggplot2, vocês vêm aqui e colocam o ggplot2. Mas o Tidyverse já vai trazer o ggplot2 para a gente. E o outro pacote é o Janitor. O Janitor é de limpeza, manipulação ali da base de dados também. Quem não veio na aula passada não tem esse pacote. Então o que essa pessoa que não veio vai ter que fazer? Install.packages Pacman. Vai dar Ctrl Enter aqui, ó. Ctrl Enter. Eu já instalei, não vou instalar. Vou esperar vocês aí instalarem quem não veio. Quem não instalou, instalar agora, me avisem quando terminar, por favor. Quem já quiser rodando o Pacman Payload, podem rodar aí. Me avisem com um sinal de fumaça, mãozinha, carinha. Claro. Ótima pergunta. Olha só.
Imagina que eu rodei aqui o Pacman Upload, tá? Tá rodado aqui. Aí eu comecei um novo script aqui do nada. Já tinha rodado antes. O que acontece aqui? Já vai estar ativo. Eu não preciso fazer um install package. Qual é o problema disso? Quando eu enviar esse código aqui para uma pessoa, ela não rodou as coisas que eu rodei antes. Então é sempre recomendado que você sempre escreva essas linhas de código. Entendeu? Fez sentido? Isso, exatamente. É assim, o meu código da aula está todo escrito aqui do lado. Eu não copio e colo com uma questão de didática aqui, aí eu vou escrevendo junto com vocês. Acho que vai reforçando. Acho que construindo aqui o script em branco faz mais sentido, né? Do que eu sair passando pelo código, dá muita dor de cabeça. Então vamos lá. Já instalei, preparei o terreno, limpei as coisas que tinha que limpar, chamei os pacotes que eu tenho que utilizar porque não pertence ao R base. O que eu tenho que fazer agora? Estabelecer o caminho. Caminho para onde? Para a base de dados. Então vou usar o pacote here e a função here. Ou seja, vou falar para o R. Está aqui, ó. Aqui. É aqui que você tem que ir para buscar a base de dados. Então onde que está isso? Lembra da função getWD? O que a função getWD faz? Ela me fala o caminho salvo automaticamente quando eu trabalho com um projeto? Então aqui, ó, isso aqui já está escrito aqui no nosso R. Olha, esse é o caminho que o Matheus está escrevendo o código dele. Então, ó, a nossa base de dados, ela está onde? Ela não está aqui, ó. Olha só o caminho, curso R. Espera, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, curso R, tá vendo? Se eu pegar isso daqui e mostrar para vocês aqui, ó, é a mesma coisa. A única coisa que muda é a direção da barra, tá certo? Onde está a base de dados? Não está em dados, aula 3? Então é esse path aqui que eu tenho que estabelecer. Então quando eu for escrever a primeira parte do código aqui, o que eu tenho que fazer? Está em dados, aula 3, não é isso? Depois eu dou uma vírgula, para quê? Que agora eu vou especificar qual o arquivo que eu vou querer. O arquivo que a gente vai querer na aula de agora é dfxlsx. Criei. Olha, apareceu aqui embaixo. Olha. O caminho criado foi meu Drive 2024, Postdoc UFSC, curso R, dados, aula 3 e já vai para dfxlsx. Ok? Todo mundo pegou? Olha só, esse pacote here, ele estabelece a ponte entre o R e a pasta que está salva a nossa base de dados. Qual a pasta que está salva a nossa base de dados? Eu mandei por vocês para o e-mail para salvar, então tá aqui, ó. Essa aqui é a pasta inicial. O meu tem mais arquivos que o de vocês porque eu já tenho outras coisas das próximas aulas. Mas o de vocês tem que ter o quê? Curso R, tem que ter dados e tem que ter o script da aula que vocês acabaram de criar. Correto? No caso aqui, eu salvei como aula 3, 2 de abril. Aula 3, 2 de abril? Script, né? Aqui, ó. Tá aqui, script aula 3, 2 de abril. A base de dados que a gente vai estar utilizando, Thalissa, tá aqui, ó. Dados, tá na aula 3. E essa base aqui, ó. Deixa eu abrir para você. Tá vendo aqui, ó? Essa é a base que a gente vai trabalhar. Então eu quero falar para o R é o seguinte, olha, vá nesse local aqui do computador e identifique esse arquivo. Aí o que o R vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, vou criar um objeto chamado path e esse path vai carregar as informações que eu preciso para acessar aquele arquivo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, path, o que ele aparece aqui? O caminho onde está o arquivo, não é isso? Entendeu até aqui? E aí como é que a função ela é escrita? Eu escrevo o pacote primeiro e aqui pode ser confuso porque a função ela tem o mesmo nome do pacote, mas nem sempre isso acontece. Quer ver? Ó? Se eu fizer isso aqui, ó, here, olha lá, vocês têm 1, 2, 3, 4. Vocês têm 4 funções, eu estou usando essa daqui. Tá certo?
E aí o que eu preciso escrever? Nessa primeira parte aqui, eu vou escrever o caminho até chegar na pasta aula 3. Aí eu vou escrever dados aula 3. Por que eu só escrevo dados aula 3? Porque o R já, no projeto, ele já tem esse caminho aqui salvo na memória dele para mim. Então, ele vai colocar o quê? Esse dados aula 3 ele está escrevendo depois desse curso R aqui. Entendeu? E você dá a vírgula para depois você falar qual arquivo você está querendo. Tudo bem? Todo mundo pegou esse ponto aqui? Aham. Namespace. Confirma para mim se você tem isso aqui. Você tem a pasta, tudo certinho. Aula 3, tá certinho, não tá? Na tua pasta aí. Você abriu o projeto? Você abriu o curso R Project? Beleza. Tá como aula 3? Não, você tem que salvar igual isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tem que ter uma pasta chamada dados, outra pasta chamada aula 3. Não, aí sim, porque ele vai estar usando o formato... Se você colocou isso aqui, ó, se você não criou a pasta dados e a base de dados está aqui, você não precisa criar o caminho. Você não precisa fazer o here. Você concorda comigo? Porque eu não estou querendo estabelecer a ponte. Se você criou um projeto, a ponte já foi estabelecida. Por que eu estou fazendo isso daqui? Criando uma pasta chamada dados. Isso aqui é uma das recomendações ali para transparência e replicabilidade. Quando vocês mandarem isso de submissão, você tem que mostrar para a pessoa, olha, as bases de dados estão aqui, ó, nessa pasta base, entendeu? É por isso que eu faço essa separação. Aula 3. Isso. Isso. Aham. Você consegue copiar e colar no chat aqui para mim o código que você escreveu aqui, o path here, here. Sem pressa. Path here. Isso. Dados, aula 3, DF. Tá certinho aqui. Cola para mim aí. Tá. Ah, porque você não instalou o package here. Você rodou aqui o pacman payload here. Primeiro, se você não... Não, tranquilo. É porque aqui, gente, no erro em load namespace x, there is no package called here. Eu não sei se ela veio na aula passada, eu não lembro. Conseguiu? Tá, então tá. Então você tem que fazer o install package pacman primeiro. Tá. Primeiro você faz isso aqui, ó. Roda o install package pacman, tá bom? Vai dar o Ctrl Enter aqui. Depois você vai rodar essa linha de código aqui. Vamos ver se vai dar certo aí. Isso, pode colocar, coloca todos eles, igual tá aqui. Se quiser eu vou colocar para você aqui no chat aqui, ó. Já foi? Ah, então tá ótimo. Tá aí no chat também. Pode ser que demore um pouquinho para instalar esses pacotes, é normal, tá? Principalmente o Tidyverse. Ele dá o quê?
Ele fica carregando um monte de coisa. Fica aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Fica carregando um monte de coisa. Tá acontecendo isso aí contigo, né? Descendo assim. Não, tem problema não. Deve ser warning alguma coisa ou aviso de alguma coisa. Quando terminar, você avisa pra gente, tá? Que a gente vai fazendo junto aqui as próximas etapas. Aham. A gente tira tudo, qualquer dúvida pode colocar aqui que a gente vai tirando aqui, tá? Aham. Sem problema. Tranquilo. Foi? Ah, ótimo. Deu? Aí roda o path agora aí pra ver se vai. Deu? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. De nada. Quem tiver dúvida, gente, pode parar, avisa aqui que a gente vai resolvendo, tá? Se a gente não conseguir resolver, a gente dá aquele intervalinho no meio da aula aí, a gente faz uma chamada, ou depois da aula também a gente resolve, sem problema. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem um caminho estabelecido, né? O path. A gente precisa fazer o quê? Chamar uma base de dados. Para chamar a base de dados, eu vou salvar ela num objeto. O objeto vai ser df, pode ser bd. Por votação na última aula ficou df. Falaram que era mais chique, vou usar data frame, né? Então vamos lá. df, vou fazer o que? Usar o pacote rio. E no pacote rio eu vou usar a função import. E aí o que eu vou colocar aqui dentro? O que eu vou escrever aqui dentro do parênteses? Qual que é o nome do arquivo? Será que é isso, gente? Eu não já coloquei a informação da base de dados salva no objeto path? Se eu colocar df.xlsx, olha lá, erro. Isso. Eu vou colocar só o quê? O objeto path. Olha lá. Apareceu aqui embaixo. Entenderam por que eu fiz o path antes aqui? Para aqui eu só usar path aqui. Se eu quiser chamar uma outra base de dados, eu posso criar o path1, path2, e aí eu vou salvando df1, df2, e aí eu vou colocando path1, path2 aqui. Entenderam? Bom, estou com a base de dados aqui. Eu posso fazer várias coisas. Bom, será que deu tudo certo? Eu importei ela da forma certa? E eu uso a função glimpse. Mas lembra que eu falei com vocês que existe esse jeito de programar. Glimpse não veio por causa do deployar, será? Deixa eu ver aqui. Ah, porque eu não rodei, né? É porque eu não tinha rodado. Agora deve dar. Pronto. Olha o que aparece aqui. Aparece sexo, que é a primeira variável. E aparece aqui alguns casos. Para mim está aparecendo 2 casos só. Religião. Tá vendo aqui, ó? Character. Aí aqui vem o double, que entendam como numérico por enquanto, tá? E que character. Ou seja, todas as variáveis são nominais aqui, com exceção dessa daqui que é numérica. Polarização é uma variável numérica, pessoal? Não, ela é uma variável ordinal, não é? De menos polarizada a totalmente polarizada, nada polarizada a totalmente polarizada. Então, essa variável double aqui, talvez eu tenha que, lá na frente, quando fizer um tipo de análise, seria interessante eu mudar a classe dela. Como é que eu acesso a classe de uma variável? Eu vou, como o verbo diz, class df, e o cifrão para que é? Para eu acessar as variáveis dentro da base. Ó, class numeric. Lembra que aqui apareceu double e aqui eu pedi um numeric? Lembra que eu falei com vocês? Entendam como numeric. É isso. Outra forma, que é a forma que eu... Tudo bem aqui, gente?
Todo mundo entendeu class, def, cifrão, polarização? Coisa que a gente já fez antes. Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de, primeiro você passa a informação de qual base de dados você está querendo a informação e depois você pede a função? Olha lá, dá o mesmo resultado. Por que isso? Vocês vão ver já já por que eu faço isso. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. df, se eu pedir class polarização, por que deu erro aqui? Quem lembra da última aula? Algumas funções básicas do RBase, elas não funcionam diretamente com o pipe. Quem lembra da aula anterior, o que eu preciso fazer? Eu fiz o quê? Um pull. Isso aí, ó. Fiz o pull. O que significa pull? Agora ele me deu o resultado. Então eu falo assim, olha, o que eu pedi? No df, eu fixei, eu trouxe aquela variável só, eu peguei aquela variável e falei assim, olha, com relação a essa variável que é da base de dados df, qual que é a classe dela? Então é isso, tá certo? Então ele me dá aqui que ela é uma numeric. De forma bem breve, olha só como é que é bem intuitivo, se vocês quiserem mudar a classe da variável. df, qual que é a variável que a gente quer mudar? Polarização, não é? Não é isso? O que significa isso aqui que eu estou fazendo? Isso aqui não é salvar um objeto? Não significa que eu estou atribuindo a variável polarização que pertence ao banco def, essa setinha aqui? Todo mundo está entendendo isso daqui? Esse primeiro comando aqui? Olha, eu estou falando com R. Eu vou fazer alguma coisa com a variável polarização que pertence ao banco def. O que eu vou fazer aqui? Eu quero, ela não é numérica, eu quero ela como factor. Eu vou fazer um s-factor. Eu vou falar assim, olha, agora você vai começar a considerar ela como factor. Oi, Thalissa. Oi. Ah, tá. Ah, tá. O que acontece? Você lembra do atalho? O atalho é Ctrl Shift M. Tenta rodar assim direto. Você lembra dele? Se deu algum problema porque você não fechou um parênteses. A lógica do R é tudo que abriu, fecha. Se você abriu um parênteses, tem que fechar um. Abriu dois parênteses, tem que fechar dois. Senão vai dar erro. Confere aí se está certinho. O código está igualzinho. Foi? Ótimo. Então lá, voltando aqui para a tarefa, eu quero transformar essa variável polarização, que está como numérica, em fator, factor. Vai aparecer FCT aqui. Eu vou fazer o que? Olha, vou escrever a variável dentro da base, vou atribuir a ela o que? Vou repetir, ó, df polarização. Vou dar Ctrl Enter. Se eu fizer isso aqui agora, para a gente acessar a base de novo, olha como é que vai aparecer aqui agora. Viram aí? Todo mundo acompanhou? Foi tranquilo? Tranquilo. Foi tranquilo para vocês isso daqui? Não funcionou? df cifrão polarização, atribuir o objeto, s-factor, abre parênteses, df cifrão polarização, e fecha parênteses. Boa. Alguém mais deu problema aí?
Glimpse, gente, desculpa, tá? Porque eu fiz ali. O glimpse é porque se você fizer isso aqui, ó, faz isso aqui antes do glimpse. Como é que você resolve esse problema? Eu resolvi aqui assim, ó, dentro do packmap upload eu coloquei o que? O deployar. O glimpse é uma função do pacote deployar que está dentro do ambiente Tidyverse. Então eu recomendo que vocês vão ali em cima e façam depois do janitor, vírgula, aí entre aspas, deployar. Rodem isso também. Que aí vocês não precisam ficar escrevendo isso daqui toda hora. Vê se vai dar certo aí agora. Deu? Nada, que isso. Mudou pra vocês aí? Não tá factor agora? Olha como é que eu faço no meu dia a dia. df. Vou colocar df de novo. O que eu tô falando? Olha, eu vou fazer alguma coisa e vou atribuir ao df. Tá bom? Eu vou fazer o mutate e vou colocar polarização é igual a s factor polarização. Eu acho que vai dar certo. Foi. Isso aqui é a mesma coisa disso daqui, ó. Vocês concordam comigo? A única coisa que eu mudei foi o estilo da programação. Aqui eu estou usando pipe, aqui eu não usei o pipe. Aqui eu precisei escrever df cifrão polarização. Aqui eu já não precisei escrever df cifrão polarização. Por quê? Nesse estilo de programação aqui que eu estou insistindo com vocês, ela tem uma desenvoltura melhor para você fazer várias operações. Então, se você precisar fazer mais de uma operação aqui, você só especifica a base de dados. Você não precisa ficar especificando a variável a todo instante. A variável vem depois apenas. A função mutate é o quê? Mudança. Então, ou seja, eu estou pegando o df como referência e todas as alterações que eu fizer aqui, elas serão salvas na base de dados df. Porque se eu fizer sem isso daqui, ele só vai aparecer aqui para mim o resultado. Ele não vai salvar essa alteração que a gente fez. Por isso que a gente tem que colocar o df e essa setinha para salvar essa alteração na base de dados original. Aí eu vou especificar a base, colocar o pipe, porque o que o pipe diz? Olha, o que a gente vai utilizar agora está usando como referência a base de dados df. Aí eu vou fazer o quê? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma modificação na variável. Eu vou usar mutate. Qual a variável que eu quero modificar? Polarização. Eu vou falar polarização é igual a... Eu quero a polarização no formato factor, que é fator. Todo mundo pegou isso aqui, tranquilo? Isso aqui vocês vão ver mais na quinta aula, tá? Eu vou passar com os detalhes sobre essas coisas com vocês. Só estou mostrando para já introduzindo essa lógica de programação para vocês aqui. A gente pode avançar então ou alguém precisa aqui tirar alguma dúvida ainda? Oi? Alt I. Não, Alt I não, desculpa. Alt tracinho do lado zero ali. No meu computador pelo menos tá. Hífen, Alt hífen. Aqui, ó. Foi? Maravilha. Então, olha lá, atalhos. Deixa eu escrever aqui. Atalho para isso daqui vai ser o que? Ctrl mais Shift mais N. Beleza? Isso aqui eu faço Ctrl mais Shift mais N e essa setinha aqui eu faço Alt com hífen. Ok? Então beleza, eu tenho agora que gerar uma primeira visualização. Vamos fazer a nossa primeira visualização. Então, qual a primeira informação que a gente precisa passar para o R? Qual que é a nossa? E aí, gente? Qual a primeira informação que a gente tem que passar aqui? Da mesma forma aqui, ó.
que a gente tem que escrever aqui primeiro? DF. A base de dados, né? Eu não quero visualizar uma coisa que está nessa base de dados. Ctrl Shift M. É isso? Todo mundo está aqui, tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu tenho o pacote ggplot2. E eu vou usar a função ggplot. Se vocês não quiserem escrever ggplot2, vocês vão ter que vir aqui em cima, aqui, ó, e escrever, ó, ggplot2. E dar Ctrl Enter. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo? Posso seguir? Então vamos lá. ggplot2. Se eu rodar aqui, olha só, vai aparecer esse quarto quadrante aqui e vai estar na seção. A gente estava aqui, ó, Files, veio para Plot. Tem uma coisa cinza para vocês aí? O que significa? Significa que o R já entendeu que você vai começar a trabalhar com geometria, tá bom? Então o que você faz quando você quer fazer um gráfico? Você tem que definir a estética desse gráfico. O que significa a estética do gráfico? No R é Aesthetics, AES. O que é a estética de um gráfico? Eu tenho que estabelecer o eixo X, ou o eixo X e o eixo Y ao mesmo tempo. Se eu quero fazer um gráfico de barra, que tipo de estética eu tenho que colocar? Eu quero colocar só uma estética, que é o eixo X. X é igual a... Qual variável a gente vai começar a fazer? Vamos começar pela intenção de voto? Intenção voto. Se eu der um Ctrl Enter aqui agora, olha só o que apareceu. Apareceu aqui o eixo X, a variável, o nome da variável intenção voto e o nome das categorias dessa variável nominal. Bolsonaro, Ciro, Lula, Marina, ninguém, não respondeu, não sabe, Simone. Todo mundo chegou aqui? Tá tranquilo para todo mundo aí? Bom, significa que a gente já tem ali toda uma geometria pré-montada, mas eu não especifiquei o tipo de gráfico. Agora, gente, presta atenção. Dentro do ggplot, eu não uso mais o pipe, eu uso mais. Salvo engano, se eu não estou muito enganado, o pessoal lá do POSIT está trabalhando para mudar isso, para estabelecer como pipe. Porque o ggplot ele veio antes do desenvolvimento dessa questão do pipe aqui. Então, quando vocês escreveram o ggplot pela primeira vez, tudo que for referente a alguma alteração no gráfico, construção do gráfico, vocês vão colocar um sinal de mais. Pode dar um Enter. Quando vocês derem um Enter, o R entende que vocês só estão limpando a linha de programação, jogando para baixo para ficar mais visual. O que eu vou fazer? Qual a geometria que eu quero? Não é a barra? Geom bar. Ctrl Enter. Caramba! Olha só o que a gente tem, nossa primeira visualização. Todo mundo chegou aí? Bom, a gente tem o eixo X. E esse eixo Y aqui, de onde veio isso? Quem sabe explicar? A gente tem uma variável chamada count. Vamos ver se a gente tem uma variável chamada count. Deixa eu minimizar aqui. Vocês conseguem me falar aqui se a gente tem a variável count? Não temos, vocês concordam comigo? De onde veio aquele count aqui então? Quem saberia me dizer? Exatamente, é uma contagem. Olha que interessante. Aqui, ó, vamos pegar Bolsonaro aqui que está quase 800, 700 alguma coisa, né? Imagina se eu faço isso daqui, ó, df count intenção voto. Olha só. Não é isso? Não são essas informações aqui que o R está plotando ali pra gente? Não é isso? Count não é contar o verbo? Então é isso que o R está fazendo. Então a função geombar, ela já tem o que? Isso aqui embutido nela. Entenderam? Vocês não precisam fazer nada, vocês só precisam estabelecer o eixo X.
tipo de variável que eu uso para fazer contagem? Dê um exemplo aí. Variáveis métricas. Imagina que eu tenho o volume de chuva que caiu, a densidade de alguma coisa, de vários objetos ou a quantidade de chuva que caiu. Se eu fizer count, o que ele vai me dar? No Brasil inteiro. Vai dar um resultado interessante? O que ele vai fazer? Olha, ele vai o count transforma aquele valor ali, por exemplo, 10 milímetros cúbicos de água, tá bom? Ele vai transformar aquilo em uma categoria e ele vai contar quantas cidades choveu aquela quantidade. Imagina que só teve uma cidade, que não teve nenhum resultado repetido, e a gente tem quantos municípios no Brasil. Imagina que gráfico monstruoso que ia ficar. Então, geralmente a gente usa count para contar o quê? Quantos casos ocorreram. Então, o que a gente conta? Nomes, a gente conta categorias, não é? Quantos candidatos, quantas vezes o candidato apareceu nas intenções de voto. Entenderam a diferença? Então, o geom_bar a gente vai usar para isso, para esse tipo de variável. Se eu quiser alterar o eixo y para algo valente de contagem, como assim? Você quer colocar porcentagem, alguma coisa do tipo? Em vez de contar, você quer colocar a porcentagem? Tá, imagina aqui que você tem 700 e poucos casos. Você quer contar quantos % de voto Bolsonaro teve na amostra. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer tanto dentro quanto fora. Aí olha só, olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, mas por favor, não fiquem ansiosos, tá? Vocês não é para aprender isso agora, só para vocês terem noção como é que isso é feito. DF, eu vou fazer group by, intenção de voto, summarize, countdown, não assustem, tá? Mutate x igual a count dividido pelo sum. Para mostrar a porcentagem para vocês. Vou fazer agora o ggplot AS x é igual a... Aí o que eu vou fazer? X é igual a intenção de voto, y é igual a S. Fazer o geom. Pronto. O que eu fiz aqui? Agora você está vendo que está em porcentagem. Olha, Bolsonaro teve mais de 20%, Lula teve mais de 20%. O que eu fiz? Estou mostrando isso só para vocês entenderem por que a gente faz o pipe. O pipe me permite fazer várias funções ao mesmo tempo para que eu consiga chegar num resultado. Se eu não tivesse o pipe, eu teria que fazer uma linha de código para isso daqui e salvar na base de dados. Depois teria que fazer uma outra transformação para isso. Depois mais uma coisa para isso daqui. Outra coisa para isso daqui. Aqui eu já consigo fazer direto. Eu já consigo o quê? Encadear o código. Todo mundo pegou a lógica, a intuição por trás? Se eu mostrar a base de dados para vocês aqui, ó, eu não quero mostrar para vocês o gráfico. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha lá. Percy. Agora a base de dados ela tem o quê? Intenção de votos, a contagem das intenções de voto e a porcentagem que cada contagem representa na amostra. Entenderam por que eu uso o pipe? Eu fiz um tipo de manipulação de dados anterior à plotagem do gráfico. Geralmente eu gosto de fazer isso, tá bom? Esse caminho aqui. Mas tem outros atalhos que você consegue fazer aqui dentro também. Aí a gente pode ver isso mais pra frente ou deixar como atividade para vocês pesquisarem também, tá bom? Com a ajuda do ChatGPT vocês conseguem isso facilmente. Então vamos apagar isso daqui para a gente voltar aqui ao nosso caso. Vamos lá.
Já fizemos aqui geombar. Agora se eu fizer o df ggplot, a gente não precisa mais do ggplot 2, AES, estabeleci isso daqui. E se eu fizer isso aqui, ó, geombar x igual intenção voto. Geombar intenção voto. ggplot geombar df. Deixa eu ver se eu subscrevi aqui. Intenção voto. ggplot. Intenção voto não encontrada. Deixa eu ver. Deixa eu escrever aqui. ggplot 2. ggplot. AES. Ah, já sei por que, gente. Aqui não precisa. Ah, eu preciso escrever a estética aqui embaixo. Porque eu estou trazendo a estética para o geombar, não mais lá em cima. Geombar intenção voto. Agora vai. O que eu fiz aqui? Eu mudei a estética daqui de cima e coloquei aqui embaixo. Qual que é a diferença disso? A diferença é o seguinte: se eu quiser trabalhar com mais de um tipo de gráfico aqui, eu tenho que descer a estética para o gráfico que eu estou gerando. Porque se eu colocar a estética aqui em cima, eu estou falando que tudo que tiver abaixo vai estar relacionado à estética que eu estou escrevendo aqui. Entenderam essa diferença? Por que eu escrevo aqui? Eu estou querendo apenas fazer um gráfico de barra. Então, as informações que o geombar vai utilizar são essas aqui mesmo. Agora, se eu quiser fazer um geombar aqui e depois quiser fazer um geomline x igual a da variável polarização. Ele não aceitou o geomline, geompoint. Objeto. Ah, eu escrevi errado. Problema of setting option por second layer, caso option de um point requires. Ah, precisa de um outro eixo. Se eu colocar igual a polarização será. É porque essa base de dados aqui ela não está pronta para isso. Eu vou usar geompoint com outra base de dados para vocês. Mas ele vai aceitar agora que eu repeti. Olha só, isso aqui é uma bagunça. Não diz nada para mim isso daqui. Tá vendo? Mas eu estou mostrando para vocês que é possível vocês fazerem mais de um gráfico no mesma plotagem aqui. Se eu quiser pegar aqui, ó, e fazer um geombar AES x igual a polarização. Olha só o que acontece agora. Eu consigo ver aqui de 1 a 10 e se eu der um zoom aqui, ó, tá vendo como é que o R recebe essas informações tranquilamente? Então, se você quer fazer mais de um gráfico, não especifique a estética aqui. Especifique a estética dentro do tipo de gráfico que você quer utilizar. Agora, se está fazendo um tipo de gráfico só, já deixa a estética pronta aqui em cima. Todo mundo pegou essa diferença? Ótimo. Gente, vocês querem um intervalinho de 5 minutos ou podemos seguir? Pessoal? Pode seguir? Então tá ótimo. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora nesse gráfico aqui? Ó? Vamos voltar com esse gráfico aqui embaixo, copiar ele. Vamos seguir aqui. Vamos plotar ele novamente aqui. Que tipo de informação vocês gostariam de ver nesse gráfico mais aqui? Um título? Vocês concordam comigo? Um título ficaria bom? E esse nome da variável aqui, vocês acham que vale a pena apresentar um trabalho com intenção, underline, voto, count? Bom, se eu já vou no título informar o tipo de gráfico, eu não preciso dessa informação da variável aqui e nem daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais coisas nesse gráfico. O que eu vou fazer aqui? Ó? Olha que interessante. Xlab, ou seja, label de X, vou deixar em branco. Ylab, sem problema, gente.
Também quero tirar o label. O que é o label de X? O label de X é isso daqui. O label de Y é o count aqui. E vou colocar um título. Que título eu vou colocar? Title igual a intenção de voto para presidente. E se eu der o Ctrl Enter? Olha aqui. Agora eu tirei aqui embaixo. E aqui. Quando eu falo intenção de voto, você já entende. O Bolsonaro teve quase 800 chamadas ali na intenção de voto. 800 indicações. Entenderam essa lógica aqui? Então estou começando a ajeitar meu gráfico. Bom, Matheus, esse fundo cinza aí não me agrada. Mas eu queria também colocar um subtítulo. Subtitle é igual a Eleições 2022. Opa, coloquei Eleições 2022. Mas eu quero, além disso, mudar um pouco esse fundo aí. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, o tema. Isso se chama tema. Eu gosto, academicamente, a gente geralmente usa o Classic. Olha como é que muda agora. Já fica mais apresentável, correto? Vocês concordam comigo? Então a gente já tem um gráficozinho aqui. Todo mundo acompanhou até aqui? Todo mundo está pegando isso aqui, tranquilo? E se eu quiser agora, falar assim, bom, Matheus, esse título aí no cantinho aí, poxa, não tá legal. Eu quero colocar centralizado. Como é que eu faço isso? Dou mais aqui, eu vou colocar tema. O que eu vou colocar agora? Plot.title. Ou seja, eu falo assim, olha, o título do plot. O que eu vou colocar? Eu tenho que especificar que é o elemento. Element underline text. E vou colocar o que? Hjust. Alguém tem uma noção do que significa Hjust? O que é o Hjust? Oi? Justificar na horizontal. Se eu coloco VJust, é o que? Justificar na vertical. Hjust eu vou justificar ordenando ali na horizontal. Eu vou colocar o que? 0.5, ou seja, na metade. Uai, por que o subtitle não foi? Porque a gente não escreveu o que a gente queria também, o que é? Plot subtitle element text Hjust é igual a 0.5. E aí, tá melhorando o nosso gráfico? Todo mundo está chegando nesse resultado aqui? Todo mundo está chegando aqui, gente? Olha só, aqui já... Vamos lá, desculpa, eu que fui rápido. Vamos lá. ggplot 2 é o pacote, ggplot é a função. Como eu quero só um gráfico de barra, eu vou estabelecer a estética logo de partida, ou seja, a variável x é a intenção de voto. Qual é o tipo de gráfico? Geombar, ou seja, barra. Eu estou falando assim, ó, xlab, ou seja, o label x. Eu quero deixar em branco. Se eu escrever aqui, ó, candidatos, o que vai aparecer aqui embaixo? Aparece, ó, candidatos. Bom, mas como já está aqui intenção de voto para presidente, quanto menos informação desnecessária eu colocar no gráfico, melhor. Por isso que eu deixo em branco. O ylab, intenção de voto para presidente, as pessoas já vão entender, é intuitivo isso daqui, né? Eu posso escrever aqui, contagem, saiu com 2 M's aí, vai aparecer aqui do lado, ó, contagem. Todo mundo aqui, ok? Aí o que eu vou estabelecer agora? Se eu quiser colocar título, subtítulo, eu vou colocar labs. Tem uma coisa aqui também, olha, que eu posso mostrar para vocês, que é dentro do labs tem um x também. Se eu colocar x igual a 0, x deixar em branco, ele substitui isso aqui também. Mas eu estou fazendo separado só para vocês verem a diferença. Então aqui eu escrevi o título, o subtítulo. Uma outra coisa que o gráfico precisa ter, não é uma fonte ali, fonte, dados do curso R. Olha aqui, ó, fonte, dados do curso R.
o caption aparece aqui embaixo. Todo mundo acompanhou essa parte aqui? Depois eu estabeleci o que? Theme Classic. O que o Theme Classic fez? Tirou daquele fundo cinza e colocou esse tema aqui. Olha só, deixa eu comentar isso daqui para a gente não rodar. Sem o Theme Classic, ele estava como? Ele estava com fundo cinza, né? Aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou o Theme Classic para ele pegar o Theme Classic. Aqui, gente, vocês podem brincar à vontade. Ó, Theme, vocês têm Dark, Gray, Light, Line Draw, Minimal, Replace. Vocês têm um monte de coisa aqui. E existe um pacote que expande isso daqui para vários outros temas. Você tem tema do Economist, do 3580, você tem vários temas ali. Você tem tema do formato Instagram, Facebook, ele vai reproduzindo a arte. Então quem quiser pesquisar sobre isso depois, eu posso mandar o código para vocês. Eu estou usando aqui, pode ser o BW. Eu particularmente gosto do Classic ou do BW, tá bom? Classic. E aí depois o que eu fiz? Fui especificando mais coisas do tema. Agora me diga, olha só, que interessante. Vou copiar isso daqui e vou jogar aqui para baixo. Mas vou fazer uma alteração aqui, ó. Vou pegar essa parte e vou colocar ela antes do tema Classic. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Isso aqui estava aqui depois, olha. Eu estou jogando para antes. Ok? Vou rodar, hein? Qual a diferença? Nosso anterior. Rodou não? Ah, tá. Esse aqui é o nosso anterior. E agora o nosso atual. Qual que é a diferença que vocês estão percebendo aí? Perfeito. Olha, a gente passou o comando e ele não funcionou. Por quê? Porque a gente usou o tema aqui e depois a gente sobrepôs aquela especificação ali. Por que a gente usa o Theme Classic e depois a gente faz alterações? Porque o Theme Classic ele tem algumas especificações já padrão. Então a gente tem que alterar isso depois e não antes. Porque se a gente fizer isso aqui depois, ele vai voltar tudo para o padrão que ele já estava. Entenderam? Então R tem esses detalhes. Isso aí é minúcia, tá bom? Tem que ficar atento a essas coisas. Imagina só, eu demorei mais de meia hora para descobrir isso daí na primeira vez que eu fui fazer. Porque eu tinha que entender que essa ordem importava, até pesquisar e achar isso. Então, isso vai acontecer com vocês durante a programação de vocês, com qualquer outro problema de programação que vocês tiveram, tá? Por isso que a gente fala que a curva de aprendizado ela é mais demorada, porque existem muitos detalhes na programação que a gente precisa ficar atento. Se eu boto uma vírgula aqui, ó, ele vai rodar normal. Mas ele vai me avisar alguma coisa lá. Bom, mas tem algum lugar aqui que se eu esquecer de botar vírgula, ele dá erro. E imagina só você tentar achar aqui. Olha como é que o R já vem desenvolvendo. Olha só o que ele faz aqui. Ele fala, ó, na linha 55 tem um problema aí, Matheus. Ele está esperado uma vírgula depois da expressão. Tá vendo aqui, ó, que fica até marcadinho aqui para vocês? Então o R já foi aprimorando as suas funções para isso. Ok? Para todo mundo? Podemos seguir então? Então o jeito certo seria esse daqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Formato com problema no título não ajustou. Por isso que a gente comenta, tá? Pra gente apresentar para as pessoas quais são os problemas. Claro? Desculpa. Esse daqui? Tá, deixa eu fazer isso aqui antes. Aqui, ó.
Vou colocar no chat para vocês aqui. Vê aí se foi. Não foi no chat para vocês aí não? Tá, roda aí pra gente ver se alguma coisa que esqueceu ali no código, normal. Isso aí acontece, tá? Vamos lá então. Deixa eu só ajeitar aqui minha tela. Podemos seguir então, pessoal? Vou mostrar uma coisa para vocês agora. Geralmente o gráfico de barras, a gente não quer ele em pé, a gente quer ele deitado. Por quê? Às vezes esse eixo X aqui tem tanta categoria que a gente não consegue apresentá-la de forma legal aqui no eixo X. A gente tem que mudar para o eixo Y. Como é que a gente faz isso então? Vocês vão copiar aqui, ó. Copiar, colar. Todo mundo conseguiu fazer isso? Estou minimizando aqui embaixo, tá? O environment. Olha que legal, é bem simples. Coordenadas, coord de coordenadas e vou rotacionar a coordenada. Pronto. Coord flip. Ok? Todo mundo chegou aqui? E aí, todo mundo conseguiu rodar esse gráfico? Ah, Matheus, mas pô, esse gráfico assim, não tem como você colocar ele na ordem decrescente, ordem crescente? Tem várias formas. Mas eu faria a seguinte: df, eu vou precisar o quê? Alterar a base para fazer essa alteração que vocês querem na ordem, tá bom? O que eu faria aqui? Eu pegaria o df e eu teria que fazer aquele group by, agrupar por intenção de voto, summarize, count é igual a... Esse count é igual a enter, eu falo assim, cria uma variável chamada count, onde você vai fazer a contagem. Essa função aqui faz a contagem, tá bom? Summarize, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Glimpse, beleza. Aí o que eu vou fazer agora aqui? Arrange. Olha lá, está indo do menor para o maior agora. Tá vendo aqui, gente? Do menor para o maior. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Aí eu venho, ploto o gráfico, ggplot 2, ggplot. Vou colocar AESX igual a... No caso aqui, como eu tenho outro tipo de variável agora, não vai ser mais geom_bar, tá bom? Vai ser geom_call. X é igual a intenção de voto e y é igual a count. Todo mundo entendeu essa mudança que eu fiz aqui? De geom_bar para geom_count? Geom_bar para geom_call? Todo mundo entendeu? Eu estou usando agora uma variável count, eu criei ela. Como é que eu faço isso aqui agora? Eu tenho que pegar... Deixa eu ver onde que está salvo isso daqui. Deixa eu ver se só o desk vai. Olha, ele virou. Deixa eu colocar arrange. Espera aí, aqui, ó. Qual foi o erro? Esqueci um parênteses. Deixa eu vir aqui primeiro.
Tá, tem alguma coisa errada aqui, ó. Ah, tá aqui, cara. Esqueci aqui. Não, aqui tá certinho. Aqui que ele aplicou foi aqui, ó. Ele não tá aceitando esse arrange aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar meu código aqui, como é que eu fiz. Já volto pra vocês. Tá aqui que ele tá aqui. Vamos chegar aqui. Vamos lá. Eu tenho salvo aqui, ó. É porque não tá aberto. Curso R. Vamos ver se tá aqui. Tem esse formato aqui, ó, que é o reorder. Eu não quero ensinar isso para vocês que tem muita linha de código. Deixa eu ver se o reorder aqui vai funcionar com base na variável. Pronto, é isso. Tá todo mundo vendo aqui? Tá ruim aqui porque o código... Deixa eu diminuir um pouco, que a gente consegue trabalhar melhor. O que eu fiz aqui? Primeira coisa, eu peguei e agrupei a base por intenção de voto. Eu fiz um summarize, que ele vai transformar aquela base aqui, ó. Só para vocês verem a base ali. Ou melhor, se eu fizer isso aqui, vocês vão ver melhor ali. Tá vendo aqui, ó? Então essa primeira linha de código aqui, ó, você está construindo uma base nova com esse formato. Olha, Bolsonaro teve 768 votos, então você tem duas variáveis, intenção de voto e count. Quando você tem duas variáveis, você não está trabalhando mais com geom bar, você está trabalhando com o que? Geom call. Você tem que especificar duas variáveis, beleza? O que eu fiz? Aqui nem vai precisar, porque isso aqui foi só na hora de plotar. Se eu tirar isso aqui, a gente vai chegar no mesmo resultado, beleza? Quer ver? Ó, olha lá, cheguei no mesmo resultado. Então, estabeleci aqui as informações que eu precisava. Eu vou plotar o gráfico agora. ggplot2, ggplot aesthetics, x igual a... Aqui que vocês têm que pegar o pulo do gato. Eu estou reordenando a variável intenção de voto com base na variável count. Ou seja, do menor para o maior. Se eu colocar menos aqui, olha o que ele faz. Ele faz do maior para o menor agora. Entenderam esse ponto aqui, gente? Todo mundo entendeu essa função? E aí, como é que tá aí? Vocês conseguem? Não entendi. Vamos lá. Para eu plotar esse gráfico aqui de forma ordenada, eu tenho que ter duas informações, não tem? Eu tenho que ter a intenção de voto e a quantidade de voto que as pessoas receberam. Até aqui está tranquilo? Vocês entenderem isso? Beleza. No DF, na base de dados DF Glimpse, eu não tenho a quantidade de votos que a pessoa recebeu. Você concorda comigo? Então eu preciso construir uma base de dados nova contando isso daqui, ó. Se eu fizer DF intenção voto count, tá certinho aqui? Intenção voto DF intenção. Ele não falou que não dá para contar, mentiroso, dá para contar sim. Def count. Pronto. Eu escrevi errado lá. Então olha só, intenção voto count. Se eu fizesse isso daqui, olha, df2 glimpse. Eu não criei uma base nova com base em cima daquela base de dados original nossa? Vocês concordam comigo que eu acabei de fazer não foi criar uma base de dados nova com duas variáveis, intenção de voto e a quantidade? Não vou apagar isso aqui porque é outro jeito de fazer. Então eu tenho uma base de dados nova. Espera aí que meu
O mouse deu uma travada aqui. Olha aqui, ó, tem o df2 e o df agora. Se eu escrever... O que acontece se eu tirar o 2 aqui e fazer só df? Não façam isso. O que acontece se eu fizer df em vez de df2? Essa base aqui vai sumir e vai aparecer essa base nova. Eu não quero que isso aconteça, porque eu preciso trabalhar com aquela base ainda. Então eu vou dar um novo nome para esse objeto aqui, df2. Então a gente tem duas bases de dados salvas. Bom, olha só que interessante. Se eu fizer isso aqui, ó, df2 ggplot2 ggplot aesthetics x igual a intenção voto. E qual que é o nome de y no df2? Qual que é o nome de y? Não, olha aqui. Como é que está o nome agora? Eu mudei, lembra? Não está como n? Quando eu tenho duas variáveis especificadas, eu não coloco. Olha lá. Então eu construí uma base nova e eu simplifiquei o que eu fiz aqui. Vocês entenderam que eu fragmentei isso daqui em duas etapas? Uma etapa construindo uma base nova e a outra etapa plotando. Entenderam como é que o R você chega no mesmo lugar com caminhos diferentes? Se eu não quisesse criar uma base nova e sobrecarregar meu environment, eu faço isso daqui. Mas se eu achar que esse caminho aqui é mais fácil para mim, não vai sobrecarregar, por que não? Todo mundo chegou aqui junto comigo, entendendo isso daqui? Vamos lá. Quem não entendeu, por favor, tem que falar para a gente consolidar esse aprendizado aqui. Não fiquem acanhados. Estou entendendo que todo mundo entendeu. Tá bom? Então, aqui eu cheguei no mesmo resultado que isso daqui. Não entendi muito bem o que o grupo BioSummarize faz. Beleza, então vamos focar nisso daqui. Eu vou explicar bem breve, tá? Bem breve, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas. O que o grupo BI faz? Para eu fazer contagem, eu não tenho que agrupar os dados em relação à quantidade de votos? Olha só. df intenção de voto. Não aparece um monte de coisa aqui para mim? Eu quero agrupar isso tudo aqui para poder contar. Não é isso que eu tenho que fazer? Eu não tenho que juntar várias vezes a ocorrência num nomezinho só? O grupo by serve para você falar assim, olha, eu vou contar isso daqui, então eu preciso agrupar essa variável. Porque se eu fizer só sem o grupo by, o summarize count aqui, ó, vai dar errado. Ele não vai entender. Vai sumarizar o quê? Não tem que sumarizar. Na verdade, deixa eu tirar isso aqui, ó. Sumarizou o banco geral, não foi? Se eu fizer count n polarização não, intenção de voto, talvez ele dê certo. Vamos ver? Não deu certo. O que ele está falando? Olha, não reconheceu esse código, essa função n. E se eu fizer isso daqui, ó, em vez do n, eu fizer count? Ele também não reconheceu. Por isso que a gente tem que usar aqui o group by. Quando eu faço aqui, ó, group by, ele está mostrando para mim. Isso, geralmente é para variáveis não métricas. Você pode usar para variáveis métricas também. Vai virar uma bagunça? Vai, mas vai executar. Imagina que você tem números de 1 a 1 milhão. Ele vai agrupar cada númerozinho ali, entendeu? Vai ter 1 milhão de agrupamentos. O group by então serve para você falar, olha, a gente tem que agrupar para fazer a contagem. Entendeu? Por isso que serve o group by. Eu posso agrupar por intenção de voto e sexo, por exemplo. Olha só que interessante. Isso aqui é legal. Se eu botar... Vai ter que ser aqui. Isso, pronto.
Eu agrupei por intenção de voto e sexo. Ele vai mostrar para mim como que está a intenção, vai contar as intenções de voto de Bolsonaro para pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Entenderam o grupo by que ele faz? Olha só que interessante. Se eu pedir o grupo by aqui, deixa eu voltar com o summarize. Olha o que ele fez. Ele criou Bolsonaro feminino, Bolsonaro masculino. Criou Ciro feminino, Ciro masculino. Entenderam isso aqui? Quando eu peço para contar, como está agrupado por intenção de voto e sexo, ele vai fazer a contagem para aquelas categorias do sexo ali, masculino e feminino. Entenderam isso daqui, gente? Todo mundo entendeu isso daqui? Maravilha! Então essa é a intuição mesmo de você fazer essa operação. Não precisa fazer ela. Vamos um jeito mais simples? Por hoje, para a gente ir devagar nas coisas, nas próximas aulas vão aprender melhor essas funções de Group By Summarize. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos criar um df count, df glimpse e gerar. Aí se você quiser fazer o arrange, você tem que fazer o reorder, né? Pelo N. Ou você coloca o número negativo aqui para falar, olha, eu quero do maior para o menor. Tudo bem aqui, gente? Agora é o seguinte, imagina que eu quero fazer esse gráfico de barras dividindo para homens e mulheres. Isso aqui já não me atende mais. Por isso que eu venho para cá. Por que isso aqui não me atende mais? Porque eu não salvei essa base de dados aqui. Olha lá, ela só tem informações de intenção de voto e o N. Cadê o sexo aqui? Por isso que eu tenho que ter essa base aqui de referência. Entenderam a limitação daquele modelo aqui em cima? Frente a esse daqui? Todo mundo entendeu isso? Então, olha, Group By, intenção de voto, Sex Summarize. Vamos plotar. Ele me deu isso daqui. Ah, Matheus, mas esse gráfico de barra aí não tem como você colocar um do lado do outro? Como é que faz isso? Colocar um do lado do outro. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Dentro do Geono Call, vocês vão fazer position igual a dodge. Agora sim. Eu já começo a fazer algumas análises. Deixa eu só ir implementando outras coisas aqui no... Eu tenho muito nervoso desses labs aqui que não dizem muita coisa. E vamos fazer o cohort flip para a gente visualizar melhor. E aí? Você já consegue fazer um tipo de análise aqui, vocês não conseguem para mim? Que tipo de análise vocês conseguem fazer? Vamos lá, olhando para esse gráfico aí. Que análise vocês conseguem já, que informação vocês conseguem extrair desse gráfico? Exatamente, você pode falar... Vai lá, pode ir. Você pode falar que mais mulheres votam em candidatas mulheres e os homens votam mais em candidatos homens. Concorda comigo? Então aqui ó, a gente já tem uma intuição para lá na frente, na hora que a gente for criar modelos, é assim, olha, o sexo deve importar para o voto. Há diferenças no padrão de voto entre homens e mulheres. A gente pode testar essa hipótese depois, futuramente. Bom, mas Matheus, mas do jeito que está aí, não tem como você melhorar um pouco pra gente, sem problema, Rafaela. Não tem como você melhorar um pouco pra gente isso daí, colocar algumas informações a mais. Que tipo de informações vocês acham que está faltando nesse gráfico aí? Vou deixar até aqui, ó. Vocês não acham que está faltando uns valores no final da barra ali, não? É importante para vocês saberem os valores ali. Como é que a gente faz isso? Geom text.
A gente vai colocar os valores agora usando geom_text. A gente tem que colocar o quê? Estética. Como a gente faz isso? Labels, label, after o quê? Stat, do estatístico ali, tá bom? Vai colocar o quê? Qual que é o nome da nossa variável? Count. Opa, o que deu errado aqui? Label, after stat. Count. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, porque não pode acabar aqui. Deixa eu reescrever aqui. AES label after stat count. Vou dar uma vírgula aqui, tá bom? Tem que colocar um stat com account aqui. Second layer. Tá, beleza. Por que isso aqui está acontecendo? Porque eu estou usando o geom_call. O ideal seria usar o geom_bar para fazer esse tipo de gráfico aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, como é que ficaria com o geom_bar. Intenção de voto, ggplot 2, ggplot, aesthetics, x igual a intenção de voto. É isso, essa é a variável que a gente quer, não quer? Em vez de fazer, usar ali group by, eu posso fazer no formato normal, eu vou colocar isso aqui, ó, fill. Eu vou pedir para pintar as diferenças com base na variável sexo. Olha só, geom. Lembra disso? E o que a gente fez aqui para mudar, para colocar as barrinhas normais? Position igual a dodge. Estamos indo, ok? E depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o geom_text. Aí a gente vai colocar o AES label igual after stat count. Foi. Mas tá bom assim, gente? O que tá de errado aqui? O que tá de errado aqui? Porque eu não coloquei os valores certinhos em cima das barras, não foi? Hein? Foi isso? Exatamente. O que eu preciso fazer então? Tem que colocar um position igual a position dodge. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, essa funçãozinha with, ele vai colocar a direção que a gente vai fazer, onde a gente vai querer colocar 0.9. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só, ele distribuiu agora da maneira mais corretinha, não foi? Então, ó, esse position dodge aqui, repare a diferença. Aqui bastou position igual a dodge. Aqui o position dodge já é outra coisa, porque a gente vai estar colocando informação dentro dele agora, a gente quer. Então tem essa função aqui que é diferente dessa daqui, tá bom? Mas o que vocês querem fazer? Pô, tá muito em cima do gráfico, por que a gente não coloca um ajuste vertical? Ajuste vertical não é adjust? Onde que a gente colocaria um ajuste? Menos 0.5? Menos 0.5 significa menos, significa para cima, tá? Tá melhorando, não tá? E se a gente diminuir o tamanho desse texto ali que estão os números? A gente pode colocar size igual a 2. Ó, ficou muito baixo. 2.5. 3. 3 já melhorou. Entenderam o que a gente fez? Todo mundo entendeu?
Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Ah, tá. Ótimo. Tá. Entendi. Isso aqui que você está falando, né? Aqui e aqui, vírgula. Tá, vamos lá. Geome bar, abri parênteses, fechei parênteses. Ou seja, terminei isso daqui. Não terminei? Eu quero colocar mais uma camada agora. Geome text. Abri parênteses aqui e olha onde já piscou para mim. O outro parênteses está aqui embaixo, não está? Então, todas essas informações aqui, ó, elas estão dentro desses dois parênteses. Então, eu uso vírgula aqui só para não ficar escrevendo aqui do lado, ó. Tá vendo? Que aí pode sumir. Então, eu dou Enter para organizar isso. Ótima pergunta. Eu vou dando Enter só para organizar o script. Todo mundo pegou isso? Ok até aqui, gente? Alguma dúvida que ficou da aula? Então, eu vou encerrar a gravação da aula aqui e a gente vai tirar algumas dúvidas aqui e eu vou passar algumas informações para vocês ainda, beleza? Então tá, muito obrigado, viu?